Olá pessoal, vamos começar nossa última aula. Falaremos aí um pouco sobre economia monetária, sobre a criação da moeda, a criação do sistema monetário, bancos comerciais, Banco Central e uma pincelada ali sobre as políticas monetárias e sua forma de transmissão, né, por todo o tecido social. Vamos lá? Primeiramente, vamos falar rapidamente sobre a moeda, né, suas funções, características e assim por diante. E depois iniciaremos um pouquinho sobre o sistema monetário. É óbvio, né? Gosto sempre de relembrar isso. Essa disciplina é introdutória, então nós não trataremos aqui de especificidades ou de questões teóricas mais profundas, mas a ideia é vocês terem uma noção, né, sobre cada um dos temas tratados aqui, de modo que quando vocês chegarem em contabilidade social, por exemplo, vocês já tenham esse conceito teórico mínimo aí nas mentes de vocês e nós possamos passar aí para os cálculos efetivos, né? E, obviamente, quando vocês chegarem nas macros 1, 2 e 3, né, e a própria economia monetária, né, vocês já tenham também essa noção básica, de modo que os professores possam prosseguir aí desse ponto em diante e não precisar mais voltar nesse basicão, ok? Vamos lá. O que é moeda? O que deve ser entendido por moeda? Não existe uma definição pronta, acabadinha, né? Em que todos os teóricos econômicos utilizem, né? Ou pelo menos a maioria deles utiliza esse conceito definidinho. O que geralmente é utilizado é entender as funções que uma moeda deve exercer para que ela seja chamada de moeda. Tá? Então, em outras palavras, por moeda nós devemos entender um objeto qualquer que seja, tá? Nós veremos que até sal já foi moeda, metais já foram moeda, mas o fundamental é que esse objeto ele desempenhe simultaneamente três funções. Ele precisa ser um meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor. Mas o que significa cada uma dessas funções? Como meio de troca, a moeda ela deve permitir que as trocas sejam realizadas sem a necessidade da existência do que nós chamamos de dupla coincidência de desejos. Né? Em outras palavras, a moeda permite a realização das trocas de forma indireta, facilitando a negociação entre os agentes econômicos. O que é essa dupla coincidência de desejos? Se eu não tiver uma moeda disponível para as negociações, para a realização das trocas, um agente que desejar trocar um produto, por exemplo, um computador, né? Ele tem um computador, ele quer desfazer desse computador e ao mesmo tempo ele tem interesse numa cadeira. Então, se eu não tenho uma moeda que permita que esse dono do computador venda esse computador em troca de moeda e essa moeda seja utilizada para a compra de uma cadeira de um outro vendedor, nós precisaremos, esse vendedor aí do computador, ele precisará encontrar alguém que tenha uma cadeira, que queira vender essa cadeira e que queira vender essa cadeira em troca de um computador. Entendem? Porque é uma dupla coincidência de desejos. Então, esse senhor que possui aí um computador e quer trocar esse computador por uma cadeira, ele precisa achar uma outra pessoa que possui uma cadeira e que quer trocar essa cadeira por um computador. Tá? Então, veja a complexidade disso pensando aí numa economia do tamanho do Brasil, né? Então, se você pensa aí na sua casa, uma coisa que você está desejando comprar, se não tivesse dinheiro, como você faria para adquirir isso aí? Hoje em dia nós chamamos isso de permuta, né? Ela ainda ocorre, obviamente que não como antes, né? Mas a permuta, né, ou o escambo ainda ocorre em alguns casos específicos, tá? Uma outra função que a moeda deve possuir é a chamada unidade de conta. Olha lá. Sendo o meio pelo qual as mercadorias são trocadas, ou seja, apresentando aquela função de meio de troca, a moeda se apresenta como um denominador comum, em que todos os bens e serviços podem ser contabilizados. Olha lá. Naquele nosso exemplo do computador e da cadeira, vamos pensar que existe o real ali. Então,
pessoa que está vendendo o computador para poder comprar uma cadeira, ele vai no mercado encontrar qualquer pessoa que queira comprar um computador, vai vender esse computador, vamos supor, por R$ 1.000, vai pegar esses R$ 1.000 e vai comprar uma pessoa que está vendendo cadeira e compra essa cadeira por R$ 1.000. Tá? Então, repare que por um lado, a moeda, aqui né, nesse exemplo, nós temos a moeda com a sua função de meio de troca. Ela permitiu a realização da troca sem a necessidade de uma dupla coincidência de desejos. Né? Essa é a primeira função. Nessa segunda unidade de conta, observe que o dinheiro está no meio. É como se nós tivéssemos o computador, olha lá, computador sendo trocado por uma cadeira, né? Só que não é uma troca direta. Aqui no meio existe o dinheiro, né? Então existe o dinheiro aqui. O dono do computador vende o computador para, em troca dele, receber dinheiro. Então ele vende por R$ 1.000 porque ele acredita que esse computador tem esse valor de R$ 1.000. E ele compra a cadeira também por R$ 1.000 porque ele acredita que essa cadeira vale R$ 1.000. Então percebam que a moeda ela está também aqui encontrando um denominador comum entre os objetos, entre as mercadorias, melhor dizendo. Tá? Então ela está aqui no meio como um denominador comum. É uma moeda, é um objeto que permite que dois objetos completamente distintos sejam valorados, sejam representados, quantificados, somados, o que quer que seja, em uma mesma unidade. O que nós estamos chamando de unidade? Vamos lembrar lá das distâncias. As distâncias não são medidas em milímetros, centímetros, metros, quilômetros e assim por diante. Peso não tem quilos, né? E assim por diante, gramas, né? Volume também tem suas próprias medidas. E como nós podemos mensurar, medir, utilizar uma unidade de medida para mensurar, para medir mercadorias? Sendo que cada uma tem uma variação, uma especificidade, né? Computador é completamente diferente de uma cadeira, que é completamente diferente de soja. Como nós podemos mensurar tudo isso? Por meio da moeda. E aí surge a segunda função como unidade de conta. Interessante que esse denominador comum vai permitir que nós possamos realizar então a contabilidade, né? Somando e subtraindo bens e serviços, não pelos seus valores físicos, mas pelos seus valores monetários. Então, podemos somar um trator com uma caneta e ainda encontrar sua equivalência. Pensem no PIB. O PIB ele não é a soma de tudo que foi produzido no país, né, pelo lado da produção? Então, mas o que foi produzido no Brasil? Computador, soja, minério, serviços, né? Então nós precisamos somar tudo isso e aí encontrar o PIB, não é verdade? Então, como somar tudo isso? Por meio da moeda. Né? Então, nesse sentido, aquela chamada de unidade de conta. Uma outra questão interessante é que essa função permite que as transações ocorram de forma contábil, ou seja, sem a transferência física de moeda. Lembra lá, quando você ou alguém da sua família realiza um TED, né, uma transferência direta de um banco para outro, o que ele está transferindo é um valor numérico ali no banco. Então é retirado da sua conta um valor X, né, sei lá, R$ 100, e esse valor X cai na conta de outra pessoa em outro banco, só um númerozinho ali. Você não tem uma transferência, naquele momento você não tem uma transferência de reais físicos mesmo, tá? R$ 100, uma nota de R$ 100 não vai para outro banco. Idem com o Pix e idem com o nosso amado Pix, né? Então veja que nós já estamos aqui chegando próximo da nossa realidade, né? E por fim nós temos a função de reserva de valor que a moeda possui. Olha lá, a moeda representa um direito que seu possuidor tem sobre as mercadorias. Então veja, se você tem R$ 100 em mãos, esses R$ 100 permite que você compre bens e serviços equivalentes a esse valor. Então é um direito que você tem sobre as mercadorias. Tem o direito de comprar mercadorias nesse valor. Portanto, o agente econômico que possui moeda poderá utilizá-la a qualquer tempo para comprar bens e serviços. Um outro ponto é esse, né? A qualquer tempo. Então, a moeda também permite que você reserve valor, que você guarde o valor para consumo futuro, que você poupe, né? Se quiser utilizar dessa forma.
Para que uma moeda desempenhe essa função com eficácia, ou seja, de reservar valor para o consumo futuro, ela deve apresentar um valor estável. E por estabilidade, nós estamos nos referindo aos preços dos bens e serviços disponíveis no mercado. E quando nós falamos de estabilidade vinculada a preço, estamos nos referindo à inflação. Tá? Então, a inflação tem que estar controlada para que a moeda consiga exercer essa função de reserva de valor. Por isso, aliás, esse é um dos motivos para que no passado o Brasil tenha apresentado aí várias moedas, né? Vários projetos econômicos e cada um deles com uma moeda, todos eles tentando buscar essa estabilidade. Uma vez que a moeda apresentava uma total instabilidade, né, ele sempre perdia valor, essa função de reserva não era verificada e aí, obviamente, juntamente com outros fatores, ela era substituída. Bom, essa estabilidade permite que seu detentor tenha uma ideia precisa sobre o quanto poderá obter em mercadoria no futuro. Para ficar mais claro, imagine uma empresa que está realizando um investimento, sei lá, de ampliação da sua fábrica e ela espera que esse retorno total virá após, sei lá, 5 anos. Então ela faz um projeto de viabilidade econômica e esse projeto de viabilidade econômica vai dar ali alguns cenários, sugerir alguns cenários, só que esses cenários eles são baseados na estabilidade da moeda. Então considera a inflação, mas uma inflação baixa ali, né, controlada, de tal modo que esse investidor, esse dono da fábrica, ele consiga reparar, né, observar qual será o rendimento dele, o retorno dele ao longo desses 5 anos. Agora imagine uma economia instável, em que a moeda é instável, a inflação está descontrolada e você está realizando essa projeção de investimento, de retorno de investimento para 5 ou mais anos. Você vai perceber que qualquer projeção que você fizer, ela se encontra debilitada, né? Comprometida exatamente pela instabilidade da moeda. Vamos lembrar que o valor real de um produto, de um salário, por exemplo, ou do próprio investimento, próprio retorno, é diferente do valor nominal, né? Então, quanto maior a inflação, maior a diferença entre esses dois valores, certo? Em que pese o estabelecimento de moedas oficiais, outros ativos podem possuir essas três funções e assim desempenhar o papel de moeda. O que eu estou dizendo aqui? Estou me referindo aos ativos financeiros. Tá? Os ativos financeiros, alguns deles, a maioria, podem ser considerados também como papel moeda. Não no sentido estrito, quer dizer, possuindo claramente essas três funções e tendo ainda liquidez, né? Mas eles podem ser rapidamente substituídos por moeda, trocados por moeda, e aí eles vão conseguir ser utilizados na economia. Além disso, em alguns casos, esses papéis representam uma reserva de valor superior, o potencial de reserva de valor superior ao da própria moeda. Por quê? Porque eles são remunerados, enquanto a moeda não é. A moeda por si não é remunerada, né? Ela pode ser remunerada se você alocá-la a uma poupança, que já passa a ser um ativo, né? Mas, enfim, se você investir em ações, em CDB, RDB, CDB, LCA, enfim, em qualquer aplicação financeira, você terá ali um retorno e esse retorno pode ser utilizado, ser comparado a uma reserva de valor. Um outro destaque é que em alguns momentos, em algumas nações, algumas economias podem apresentar uma moeda que não apresente essas três funções. A principal delas, né, que geralmente a gente vê sendo corrompida, é exatamente a função de reserva de valor, né? Então, se você pensar aí países hoje em dia, né, que estão aí colapsando, que estão com inflação muito alta, a moeda ali ela não representa uma reserva de valor. Mas são casos atípicos, né? Fora da curva, que não representam o que nós entendemos de fato por moeda. Ok? Bom, certo. Então essas são as três funções da moeda. Mas como que essas três funções foram surgindo a tal ponto de conformar o que nós chamamos hoje de moeda? Né? Porque essas três funções não foram concebidas do nada. Ao longo da evolução das trocas do próprio mercado na sociedade, nos países, é que essas funções foram começando a surgir, foram demandando foram demandando serviços específicos, né? E aí nós chegamos ao modelo que nós temos atualmente. Bom, o livro que eu estou usando com vocês, que é o manual da USP, tá? Eu estou utilizando ele
juntamente com o livro de contabilidade social da professora Leda Maria Paulani, que se chama A Nova Contabilidade Social. Mas a base da aula mesmo está lá no manual da USP, ok? Então, o manual da USP, ele divide a história, né, em 5 estágios. De novo, né, eu vou apresentar esses 5 estágios de forma simplificada. Vocês verão isso aqui na disciplina de História do Pensamento Econômico e também na disciplina de História Econômica, tá? Ó, primeiro estágio é a pré-economia, quando nós temos o escambo. Depois nós temos a moeda mercadoria, moeda simbólica, moeda escritural, até o momento que nós estamos, que é a moeda sofisticada. No período da pré-economia monetária, as trocas eram realizadas, sim, mas em menor volume. O foco dos produtores naquele período era a subsistência. Pense aí que a maior parte das pessoas vivia ainda na zona rural, e na zona rural o objetivo era de subsistência. Então a plantação, né, e o cuidado com o gado, seja a plantação de cultivos, o que quer que seja, e o cuidado com o gado era primeiramente para atender as demandas da família proprietária daquela terra. O excedente, uma parte desse excedente, é que era negociada nas feiras e mercados locais e regionais. Então uma pequena fração ali de tudo que era produzido. E essa comercialização ali nessas feiras era realizada pelo escambo. Ou seja, as trocas eram diretas, você não tinha uma mercadoria ou um objeto que era utilizado como um intermediário de preço, né? Por esse motivo, as trocas só eram realizadas quando nós encontrávamos ali a dupla coincidência de desejos. Né? Ao desejar trocar um saco de soja, por exemplo, por uma cadeira, um agente deveria encontrar outro agente que desejasse trocar uma cadeira por um saco de soja. À medida em que a quantidade de trocas realizadas é ampliada, surge a necessidade de uma maior padronização. Então pense aí que várias pessoas querendo trocar seu excesso de produção, soja, milho, trigo, sei lá, livros, serviços, enfim, tudo que era produzido, né, uma parte seria trocada. Só que cada um desses produtores tem um desejo de trocar diferente. Né? Uma pessoa pode ter soja e quer trocar por trigo. O outro pode ter soja e quer trocar por computador. O outro pode ter soja e quer trocar por livro. E assim por diante. Né? Então, à medida que o comércio ele passa a ocorrer de forma mais intensa, né? As pessoas passam a produzir visando também, além da subsistência, mas a troca, então aumenta aquela parcela da produção que é destinada à troca. Essa troca, né, no mercado passa a tomar um volume significativo e esse volume vai exigindo que nós tenhamos uma padronização. Então, torna-se também necessário utilizar um objeto como intermediário, que permita a compra da cadeira, né, no nosso exemplo, de vendedores que não desejam comprar soja. Né? Para isso, o sojicultor, né, vende sua soja, tem um errinho aqui, né? Vende sua soja no mercado e recebe por meio disso por meio de um objeto, né, que é utilizado ali como intermediário. E utiliza esse objeto para comprar a cadeira. Esse objeto, entre aspas, é uma mercadoria que é convencionada como moeda. Ou seja, os produtores que estão negociando em determinada região, eles escolhem uma mercadoria que é de amplo acesso para todos, e essa mercadoria vai ser utilizada como um intermediário entre quem quer comprar e quem quer vender. Então, os agentes econômicos definem uma mercadoria que será aceita em transações intermediárias. No passado, né, várias mercadorias foram utilizadas conforme a sua disponibilidade e a região. O gado foi utilizado, sal, conchas, metais, assim por diante. Mas o metal foi o que foi mais utilizado. Por quê? Porque ele é homogêneo, né? Tem alta durabilidade, é fácil, pelo menos com uma pequena quantidade, é fácil transladá-lo e pela própria escassez, né? Então é difícil você sair por aí encontrando metais, né, de tal forma que você fique rico sem realizar de fato uma troca, mas simplesmente retirando o metal do chão. Nesse caso, como as trocas eram feitas? Olha lá, ainda no nosso exemplo da soja com a cadeira. O sojicultor
venderia o saco de soja por uma certa quantidade de metal. Com o metal em mãos, ele procura quem está vendendo a cadeira e compra essa cadeira pagando com metal. Ainda que o metal se apresente, né, como alternativa para as trocas, a dificuldade de pesar e avaliar demandaram algum tipo de melhoria. Por que dificuldade de pesar e avaliar? Eram várias. Mas lembre-se aí que o peso, né, olha, um computador vale 200 gramas de prata. La prata, né? A balança tem que estar muito bem aferida, vocês concordam comigo? Para pesar esses 200 gramas? Né? Então, ela pode ser fraudada, por exemplo, né? Inclusive a avaliação se é metal, se é prata pura, se não é, para não ter fraude também. Então, para evitar isso, as moedas passam a ser cunhadas, já tendo ali escrito, né, o valor do metal, que é o que nós chamamos de moeda simbólica. Tá? Então você passa a ter ali uma moeda escrito 10 centavos, no nosso caso, né? 10 centavos de real, né? E na época, né, como nós tínhamos soberanos, né, reis, imperadores, enfim, essas pessoas eram responsáveis por garantir esse peso, né, exatamente como estava escrito ali, esse valor. E para isso ele colocava, para dizer que ele garantia, ele colocava geralmente a face dele na própria moeda. A questão é que ao passar do tempo, essa moeda metálica, contendo o valor garantido pelo soberano, em posse, então o soberano ele passa a obrigar que toda a população utilize essa moeda em todas as trocas. Na história, vocês vão observar que alguns soberanos se utilizaram disso para explorar mesmo o povo, mas fato é que a maior parte, se não todos esses soberanos, obrigaram que a população utilizasse essa moeda em suas negociações. E essa imposição, essa obrigatoriedade, acabou contribuindo para a monetização da economia. Por quê? Porque as pessoas passaram a realizar seus cálculos, planejamentos e, obviamente, as trocas, pensando sempre nesse dinheiro, nessa moeda cunhada aí pelo soberano. Pronto. Da moeda simbólica, nós passamos para a moeda escritural. Olha lá. Com a popularização do metal, surge a demanda por um serviço chamado de guarda, né? Guarda do montante acumulado pelos agentes. Porque pensa o seguinte, se você começa a acumular metal, você passa primeiro a ser visado de assalto, e segundo, você precisa ter uma estrutura, né, para armazenar todo aquele metal. O que as pessoas começaram a fazer? Procurar outras pessoas que se responsabilizassem pela armazenagem, né, e segurança desse metal. E esse serviço, quando ele começa a ser buscado, algumas outras pessoas passam a ofertá-lo. São instituições que eram denominadas aí Casa da Moeda, e elas guardavam um montante de metais e em troca desse montante elas ofereciam o chamado comprovante de depósito. Tá? Então, veja aí, você tem lá, sei lá, 1.000 quilos de prata e não quer guardar isso em casa, você procura uma Casa da Moeda, leva seu dinheiro, deposita lá, e aí o responsável por essa Casa da Moeda vai te dar um comprovante, um papel escrito, fulano de tal, tem comigo, tem armazenado na minha instituição, na minha Casa da Moeda, 1.000 quilos de prata. Esse comprovante, esse papel que a gente entregou, ele vai ser aceito como garantia de pagamento em qualquer estabelecimento comercial. Então você poderia pegar esse papel, ir até um mercado ou uma feira e dizer o seguinte, olha, eu tenho esse papel aqui, e comprova que eu tenho 1.000 quilos lá. E o seu produto é 100, custa 100 quilos. Então vamos, anota aqui, depois você pega lá essa quantidade X aí de prata nesse banco. Ou se você tiver uma conta lá, né, nessa Casa da Moeda, ou se você tiver uma conta lá, você pode simplesmente pedir para transferir. Faz a anotação ali no papel e pronto. Esses comprovantes de negócios eram negociados como substitutos da moeda física depositada. Então vejam, né, nesse exemplo que eu dei, ao invés de você estar transladando com o metal, com a moeda cunhada ali, e entregar essa moeda para o cara da feira, o que você faz é entregar esse papel. Então esse papel escriturado, né, ele passa a ser simplesmente uma comprovação daquele depósito, mas não só isso, ele passa a ser um substituto da própria moeda cunhada. E aí, com o tempo, surgem as chamadas notas bancárias, que é o que nós temos até hoje.
As transferências eram feitas por endossos nos comprovantes ou por meio de avisos ao depositário. Então suponha que você vai comprar do feirante, mas o feirante não tem conta nessa casa bancária, nessa casa da moeda que você tem. Ela tem numa casa Y lá. Então você registra ali, né, um endosso nesse comprovante, dizendo que você quer que transfira para aquela casa, e aí as duas casas vão se virar para fazer essa transferência. E com o tempo, esses endossos acabam se tornando o que nós chamamos de cheque, né, que hoje já está até em desuso. Todos os pagamentos e recebimentos eram feitos por meio de crédito e débito. Isso aqui vai ser muito importante porque até hoje nós utilizamos crédito e débito na economia e na contabilidade, né? E, portanto, a Casa da Moeda ela vai dar origem aos bancos modernos que nós temos hoje. E o certificado de depósito dá origem ao papel moeda. Bom, por fim chegamos na chamada moeda sofisticada. O que é isso? Os avanços tecnológicos permitiram transformar a moeda em outros ativos e vice-versa, de forma rápida e segura. Então hoje, você pode criar uma conta numa corretora. Criou a conta da corretora, você baixa o aplicativo no celular, você vai ter ali um home broker, e nesse home broker você pode comprar ações, por exemplo. Por meio do aplicativo, você compra fundos imobiliários, debêntures, outros tipo de derivativos, enfim, compra uma série de ativos financeiros ali. E por meio desse mesmo aplicativo você pode vender esses ativos e transformar em moeda. Então repare que nós temos uma situação altamente sofisticada em relação à primeira, do escambo. Concorda comigo? Agora nós não só não fazemos escambo, como o nosso próprio meio de intermediação, né, de meio de troca, que é a moeda, não é mais aquela moeda escritural somente. Né? Hoje, inclusive, nós temos bitcoins. Né? Mas, enfim, para ficar no padrão aqui mais normal, né, nós temos as atividades, as aplicações financeiras. Hoje a moeda é um conjunto de registros eletrônicos que representam vários ativos. Ainda que tenhamos uma moeda oficial, no nosso caso real, a necessidade de evitar a ociosidade do dinheiro faz com que o dinheiro seja rapidamente transformado em ativos remunerados. Olha lá. Quando nós depositamos o dinheiro na conta corrente e sabemos que ele não vai ser utilizado para o pagamento de uma conta rapidamente, nós já ficamos preocupados, né? Esse dinheiro está parado, vamos colocar pelo menos na poupança. Alguns bancos já fazem isso para você. Ele pega e coloca numa aplicação que rende pouquíssimo, né? Mas ele já coloca automaticamente, sem te falar nada. Né? Por quê? Porque ninguém quer ficar com o dinheiro parado na conta. Né? Você quer fazer que seu dinheiro trabalhe para você, que ele tenha algum tipo de remuneração para você. Então, para aferir a quantidade de moeda em um país, é necessário considerar todos esses ativos. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que, por um lado, a tecnologia evoluiu de um tanto que nós conseguimos agora comprar e vender ativos financeiros de forma rápida, a tal ponto que nós utilizamos esses ativos, inclusive, como quase moeda. Né? Eles são somados ao nosso patrimônio e nós podemos utilizá-lo para comprar algumas coisas. E a ânsia de sempre ter aí algum tipo de rendimento em cima do nosso dinheiro faz com que esse uso, essa demanda por ativos financeiros seja cada vez maior. Se isso é verdade, nós não podemos considerar somente a moeda física ou aquela depositada na conta corrente como aquela disponível para circulação na economia. Quando nós vamos contar a quantidade de moeda disponível na economia, nós precisamos considerar todos esses ativos. E quando nós fazemos isso, nós denominamos de agregados monetários. Tá bom? Certo. Ficamos por aqui. Na próxima videoaula nós falaremos sobre o Banco Central. Até mais.